Oi, meu nome é Renata Gonçalves, sou médica, psiquiatra e hoje venho falar de um assunto que eu acho de extrema importância para o nosso dia a dia. Quando o médico nos prescreve uma medicação e vamos à farmácia fazer a compra, é, às vezes o atendente pergunta se a gente quer que troque aquela medicação por uma mais barata e tal, e falando que é tudo igual. Ah, mas é a mesma coisa? É a mesma coisa. Será que é a mesma coisa? Então, existem as medicações referência, similar e genérico. Então, eu quero falar de um de cada vez para a gente saber se realmente vale a pena a gente trocar aquilo que o nosso médico prescreveu e que ele tem pleno conhecimento da droga, do laboratório, da dosagem, dos possíveis efeitos colaterais e ele está apto a corrigir os efeitos colaterais caso haja. Então vamos lá. Falando primeiro sobre medicação referência. Você sabe como é produzida a medicação referência até ela chegar nas prateleiras da farmácia? Então, ela segue um longo e custoso processo de pesquisas e testes que são todos acompanhados pela Anvisa aqui no Brasil e por um sistema nacional de ética em pesquisa, que tem vários comitês que também acompanham todo o processo do desenvolvimento e pesquisa dessa nova molécula. Então, são várias etapas e passos até chegarem à farmácia. E vou falar para vocês como que é feito isso. A primeira etapa é quando grandes empresas farmacêuticas geralmente se unem a universidades sérias e centros de pesquisas para tentarem descobrir uma nova molécula que seja viável de tratar algum transtorno, alguma doença. E a partir daí elas começam a desenvolver o trabalho para ver se elas são seguras e são eficientes para se continuar a próxima fase, a próxima etapa do teste. A segunda etapa, achada essa molécula, ela começa a passar por outros testes. Ela vai ser avaliada primeiramente in vitro, ou seja, em laboratório, se ela é segura e eficaz. E numa segunda etapa, in vivo, onde é experimentada em animais para ver essa segurança e essa efetividade da molécula. E a partir daí, ela já passa para os comitês de ética para acompanhar toda essa pesquisa para ver se ela pode ser testada em seres humanos. A próxima etapa, ela é dividida em 3 fases, e essa é a mais longa e a mais custosa, onde se gasta mais dinheiro. A primeira fase, ela é testada em um pequeno grupo de pessoas saudáveis, para se poder definir a dose máxima necessária, se precisar chegar à dose máxima necessária em um tratamento, que essa dose máxima seja segura para que o ser humano possa usar. E também a dose mínima efetiva que tem alguma resposta para qualquer tipo de ser humano. Essa fase vai definir a dose mínima e a dose máxima em que pode ser usada essa nova molécula. A segunda fase, os testes começam a ser feitos em pessoas que têm essa doença para a qual a molécula vai ser usada. Esse pequeno número de pacientes que são testados, eles vão provar a efetividade da medicação, se a medicação realmente vai trazer benefícios para as pessoas portadoras dessa doença. E também vai definir quantas vezes ela tem que ser tomada ao dia, qual a quantidade de medicação em cada tomada. Então, é um processo muito importante. E nesta fase é onde a maioria das moléculas são eliminadas. Então, para se ter uma única molécula, às vezes leva mais de 10 anos para ela ser patenteada e chegar às nossas farmácias. Então, o custo realmente é muito grande e o tempo é muito longo. E para se conseguir uma única molécula, várias foram tentadas para chegar nessa única e continuar os testes. A fase 3, ela amplia o número de pessoas com essa determinada doença que vão fazer os testes. Então, aumenta-se o número de pessoas para usar aquela medicação, para testar ainda a efetividade, efeitos colaterais e definir se realmente ela é eficaz,
se ela tem uma boa tolerabilidade e definir os possíveis efeitos colaterais dentro de uma segurança da medicação e também as contraindicações dessa molécula em relação ao tratamento dessa determinada doença. Ela pode também ser testada quanto a outras moléculas, né? Por exemplo, uma doença, vamos supor, uma pneumonia, surgiu um antibiótico novo, então ela tem que ser testada com um antibiótico já existente e esse novo, para ver se vale a pena. Se for muito inferior aos já existentes, já se elimina aquela molécula. Agora, se não tiver nenhum outro tratamento para uma doença, se testa com placebo. E aí vai ver se realmente esse número de pessoas tratadas com a medicação, com a molécula, é muito maior do que o tratado com placebo, que é, ele acha que tomou a medicação, mas não tomou água, por exemplo, farinha, alguma coisa dentro da cápsula, achando que era medicação. No Brasil, é a Anvisa que acompanha todo esse processo, todas essas etapas, para se cientificar que foram seguidos corretamente cada passo definido pela ciência. E ainda assim, nós temos no final do processo, tudo isso é encaminhado a um órgão nacional de pesquisa, de ética de pesquisa, com vários comitês de ética de pesquisa, que também vão avaliar como é que foram feitos esses testes, para depois ser aprovado e adquirir a patente. Essa patente da medicação garante que essa grande empresa de laboratório ela tenha um tempo aí de 10 a 20 anos para comercializar sozinha essa molécula, este fármaco, para que compense o tempo e o dinheiro gasto nessa pesquisa. E a partir de então, quando é quebrada a patente, começam a surgir os medicamentos similares e os genéricos, que eu vou falar mais para frente. Então, quando o seu médico te prescrever uma medicação de referência, isso quer dizer que ele é eficaz, ele é seguro e o médico tem plena confiança de estar te prescrevendo essa medicação, porque foram feitos muitos e muitos e muitos testes até que ele chegue às farmácias, até que o médico prescreva para você e ponha o carimbo dele, a assinatura na receita. Então pense bem antes de trocar a medicação que seu médico prescreve para você, tá certo? No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre o que é medicação similar, o que é genérica, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, achou importante, compartilha, curta aí para eu saber que vocês estão gostando e se inscreva no meu canal, que aí eu vou estar trazendo mais temas interessantes para vocês. Um beijo!